Boa noite, gente! Nossa, olha, apanhei do Instagram aqui hoje, hein? Ele não queria deixar eu entrar de jeito nenhum ao vivo. Não sei o que aconteceu. Boa noite! Boa noite para todos! Olha, eu fiquei um tempão aqui tentando entrar ao vivo, não estava conseguindo de jeito nenhum. O Instagram estava me boicotando. Tudo bem, pessoal? Boa noite. Como vocês estão? Que alegria de novo aqui, nossas lives. Falar do provimento, falar de LGPD, falar de cartório, ô coisa boa. Nosso tema hoje tá bom, hein? Esse tema foi, acho que um dos temas que o pessoal mais me pediu na inbox, né? Quando eu abri a caixinha de perguntas, e finalmente chegamos neste tema. Eu já vou direto para ele. Vamos começar a falar, porque tem muita coisa para falar, e toda vez eu falo que a minha proposta é que a gente caminhe pelo provimento 134, que sejam vídeos curtos, e no final eu nunca consigo fazer um vídeo curto aqui, porque eu falo muito, né? Mas é que o tema é muito longo, não tem jeito. Então, a gente acaba falando muito mesmo, tá, pessoal? Me desculpem, mas vamos lá. Bom, o tema de hoje é provimento 134 do CNJ, obviamente, né? Porque estamos caminhando pelo provimento. E hoje vamos falar especificamente do capítulo 3. E o capítulo 3 é o capítulo um dos, né, mais importantes capítulos que nós temos quando o assunto é LGPD, né? Então, quando o assunto implementar LGPD dentro do cartório, o capítulo 3, ele é assim essencial. Então, vamos lá, capítulo 3, o que ele fala aqui, né? Lembrando que nós já vimos o capítulo, já vimos os considerandos, já vimos o capítulo 2 inteiro, né? Então, passou um pouco até de uma hora a nossa última live, tá gravada, para que se alguém quiser assistir, quem não assistiu, recomendo que assista, porque eles são todos, obviamente, a gente está vendo o provimento artigo por artigo, então a gente eles se juntam, né? Então, são pensamentos que tem conexão um com o outro, então se você perde, às vezes você fica sem entender o contexto específico. Bom, mas vamos lá. Como eu falei, né, esse é um dos temas mais importantes aqui do provimento, né, um dos, né, iniciais. Então, a gente vai falar hoje do mapeamento das atividades de tratamento. Então, o que é o mapeamento? É uma das coisas que eu mais ouço, né? O que é esse mapeamento? Por onde eu começo? Eu não sei por onde começar, eu não sei como estruturar o que é, né, um mapeamento. Então, vamos lá, artigo 7º, vamos já ler o primeiro artigo, e eu vou parando aqui para vocês para conceituar, tá? Vamos lá. Então, o mapeamento de dados consiste na atividade de identificar o banco de dados da serventia, os dados pessoais, objetos do tratamento e o seu ciclo de vida. Então, ele já deixa aqui 3 informações super importantes para a gente. Identificar o banco de dados, identificar os dados pessoais, objetos de tratamento e o ciclo de vida desses dados, incluindo todas as operações de tratamento a que estes estão sujeitos. Bom, eu já vou parar por aqui porque já tem muita coisa para falar, né? Então vamos lá, pessoal. Resumindo, né? O que é um mapeamento de dados pessoais? Mapear os dados pessoais dentro de um cartório, dentro de uma empresa também, é uma atividade bem complexa, tá? Mas o que é essa atividade? Obrigada, Átila. Muito obrigada, querido. Então, o que é, né, um mapeamento de dados? A gente fala que a primeira é o pontapé inicial de uma implementação da LGPD, porque sem você realizar esse mapeamento, você não consegue visualizar o que você tem de dados, por onde esses dados passam, o que acontece com esses dados, quais são os tratamentos que você realiza. Então, o que é mapear esses dados? Você vai pegar, né, mapear o caminho, o ciclo desses dados, desde o momento que eles entram no seu cartório ou numa empresa, tudo o que acontece com esses dados lá dentro, então, por onde ele passa, para que setor ele vai, que sistema vocês usam, quem tem acesso, quem não tem, tudo o que acontece com esses dados. Então, você vai, a gente chama de mapeamento porque você vai fazer um mapa por onde esses dados passam. Então, você vai mapear
todo esse ciclo do dado, e aí você vai conseguir descobrir para conseguir estruturar, né, uma implementação da LGPD e aplicar a privacidade nesses tratamentos. Você só consegue fazer depois que você mapeia tudo, porque senão você não sabe, né? Por muitas vezes o que acontece quando a gente está mapeando isso no cartório, a gente descobre vários processos que são obsoletos, desnecessários, processos que não têm necessidade de passar por ali, que vocês estão fazendo algo mais complexo do que o que seria necessário, do que o que deveria, utilizando funcionários a mais do que o necessário. Então, assim, eu sempre falo, né, que quando a gente implementa LGPD, por muitas vezes a gente descobre questões que podem melhorar o processo do cartório, porque você vai ver ali de fato, ponto a ponto, tudo que você está fazendo com dado pessoal. Então, para a questão administrativa do cartório, é maravilhoso. A gente pensa, dá trabalho, tá, pessoal? Não é a parte mais complicada de uma implementação, tá aqui no mapeamento. Então, tem mapeamentos de cartórios grandes que eu tenho com clientes que já demoraram 1 ano só para mapear. Então, para vocês terem ideia, eu sempre falo, quem não começou a implementar LGPD ainda, vocês comecem, porque não é fácil e não é rápido, tá? Então, isso para o cartório é muito bom, você vai descobrir vários processos, você vai conseguir visualizar todos os processos do seu cartório. Então, mapear, a gente traz o chamado data mapping, né? Que nada mais é do que o mapeamento dos dados, né? Tem esse nome porque a gente traz, né, toda esse nosso legado europeu, pela nossa lei ser uma lei muito similar à lei europeia, que é a GDPR. Então, várias questões a gente traz lá da Europa, e aí é conhecido, né, famoso como data map. Então, o mapeamento das atividades nada mais é do que o data map, nada mais é do que você rastrear e mapear todos os locais que os dados passam, desde o momento que eles entram no seu cartório, por onde ele passa, toda a vida que ele tem ali dentro, até o momento que você vai arquivar esse dado para sempre, que é uma exceção dos cartórios, né? Porque hoje você não pode mais arquivar dados ad eterno, mas os cartórios têm essa obrigação, né, de arquivar os dados, então é uma exceção, né, do mundo do extrajudicial, ou excluir algum dado se for o caso, né? Então os cartórios também têm essa previsão, por exemplo, no provimento 50, da exclusão de alguns dados pessoais, tá? Então, tudo isso vai ter que passar pelo mapeamento. Então, aqui ele fala, você vai identificar todo o banco de dados dentro dessa serventia, você vai identificar quais são os dados pessoais que você está coletando, e aqui a gente vai ver um pouquinho mais quando a gente entrar no parágrafo primeiro, essa questão específica dos dados, né? Por que ele fala isso dos dados? Porque hoje, justamente com base num princípio, que é o princípio da minimização, vocês só podem coletar os dados que realmente são necessários para executar aquele tratamento. Então, hoje, vocês não podem mais coletar um monte de dados sem ter nenhuma explicação, nenhuma perspectiva do porquê vocês estão coletando aqueles dados, tá? E, assim, quando a gente passa isso para uma empresa, faz sentido a gente pensar, né? Por exemplo, o exemplo que eu sempre dou, você vai numa farmácia, você dá sua biometria para ter um desconto. Qual é a necessidade real daquele dado que você está dando? Precisa? Não precisa. Se não precisa, não é para coletar o dado. E aí, quando a gente entra no mundo do cartório, do extrajudicial, que tudo que é feito no extra é feito com base em uma lei, uma norma, um provimento, o que vocês vão fazer? Vocês têm que ter uma sustentação, né? Uma base ali, a famosa base legal. Vocês têm que ter uma lei, uma norma, um provimento que autorizem que vocês coletem aqueles dados. Então, esse é o momento que vocês vão ver se vocês estão coletando ou não dados em excesso. Então, dados que não têm previsão legal de coleta, então que vocês não precisam coletar, não tem que ser coletados, tá? E que momento que vocês vão ver isso, vão rever tudo isso, vai ser nesse momento do mapeamento, tá, pessoal? Então, aí ele fala, né? Você vai ver todo o ciclo de vida, incluindo todas as operações de tratamento a que estes estão sujeitos. Então, lembrando, o que é um tratamento de dados pessoais que vocês vão ter que ver na hora de mapear esses dados. Tratamento, então, voltando para o artigo 5º da LGPD, resumão, basicamente, o que é um tratamento? É qualquer coisa que você faça com um dado pessoal, você está tratando aquele dado pessoal. Então, ele até cita alguns aqui, né? Ele fala coleta,
armazenamento, compartilhamento, descarte ou qualquer outra operação às quais os dados estejam sujeitos. Então, a gente tem que lembrar que, eu sempre falo, pense em ações, né? Em tudo que vocês fizerem, que for uma ação com o dado pessoal, vocês estão tratando o dado pessoal. Então, a hora que você recebe o titular, você coleta aqueles dados, é um tratamento. Colocou no seu banco de dados, é outro tratamento. Armazenou é outro. Compartilhou é outro. Então, vai para uma central, isso é um tratamento, isso tem que ser mapeado. Vai, por exemplo, para um backup externo, que tem que ter, né, para o 274. Isso também é um compartilhamento, é um tratamento, né? O compartilhamento é um tratamento. Então, isso tem que estar mapeado, tá, pessoal? Tudo que vocês fizerem, que for um tratamento, que for, né, um verbo, né? Eu brinco, uma ação, vocês têm que mapear, tá? E aí, ele já vem aqui como uma das primeiras ações para explicar, né, o capítulo 3, sobre o mapeamento, porque, como eu falei, sem o mapeamento é muito difícil implementar LGPD. Muito difícil não, eu diria que é impossível, porque é só com o mapeamento que a gente consegue ter essa visão, né, esse overview do cartório, de tudo que está acontecendo ali dentro. Como que você vai implementar medidas de segurança, como que você vai implementar ações, né, de segurança administrativas e tudo mais, se você não sabe por onde esse dado está passando, se você não sabe o que está acontecendo exatamente com esse dado, né? E por muitas vezes até os delegatários se surpreendem, né? Eles falam, nossa, eu nem imaginei que passava por tantas questões, tantos sistemas, tantas pessoas, tantos processos. Então, é muito importante fazer o mapeamento e é obrigatório, né? Então, a gente dispensa até a questão de ser tão importante, porque é obrigatório. E aí, o que ele fala aqui? A gente está no artigo 7º, então agora a gente vai para o parágrafo 1º desse artigo 7º. Ele fala que o produto final da atividade do mapeamento é denominado como inventário de dados pessoais, devendo o responsável pela serventia, no caso aqui, né, o delegatário, e aí ele entra nos incisos, tá? Opa, deu uma travadinha aqui para mim. Não sei o que aconteceu. Bom, vou continuar. Então, ele fala que o produto final, depois que você faz todo esse mapeamento, então você mapeou todo o ciclo de vida dos dados dentro do seu cartório, dentro da sua serventia ou da sua empresa, né? Se você que está aqui tem uma empresa, né, e não um cartório, isso também serve para você. Mapeou tudo. Quando você estrutura todo esse mapeamento, o resultado final dessa estrutura de mapear todos os dados é chamado de inventário de dados pessoais, tá? Então, por muitas vezes você encontra o mapeamento ou encontra inventário, encontra uma das duas palavras que no final é a mesma coisa, tá? Então, quando você mapeia e estrutura esse mapeamento, você vai ter o chamado inventário de dados pessoais. E aí, pessoal, o que é importante, tá? Falar que não só vocês são obrigados a fazer isso, então é o pontapé inicial de uma implementação, mas é obrigatório ter esse inventário e ele vai ter que ser atualizado sempre, né? Então, aqui a gente vai ver que a corregedoria, eles determinaram, né? O CNJ, na verdade, determinou que não pode passar de um ano que vocês revejam. Então, passou um ano, vocês têm que rever esse inventário de novo. Então, esse inventário, ele é um documento que ele vai ter que estar vivo ali, né, dentro do cartório. Então, todas as vezes que vocês tiverem um novo processo, um novo procedimento, esse inventário de dados vai ter que ser alimentado. E aí, periodicamente, e é um documento que a corregedoria vai querer olhar também no momento de realizar a sua correição. Então, quando vocês tiverem uma correição no cartório de vocês, este é um dos documentos que deve ser apresentado para a corregedoria, tá? Então, o seu inventário. Então, o seu inventário, mais uma vez, vai ser, né, o produto do mapeamento de dados que você fizer dentro da sua serventia. Então, você vai ver todo o ciclo dos dados ali e você vai finalizar no inventário de dados pessoais. Então, o que tem, né, que ter neste inventário? Então, vamos lá. Inciso 1º, ele fala que é garantir que o inventário de dados pessoais contenha os registros e fluxos de tratamento dos dados
com base na consolidação do mapeamento e das decisões tomadas a respeito de eventuais vulnerabilidades encontradas. Então, vocês têm que registrar, como eu falei, todo este fluxo de dados pessoais, então, dentro deste inventário, inclusive, né, as decisões que vocês tomarem a respeito de vulnerabilidades encontradas, tá? Então, aí ele traz esse inciso primeiro, que conterão informações sobre. Então, isso aqui já traz, né, além da obrigatoriedade de ter esse inventário, qual é o mínimo de informação que terá que ter no inventário do seu cartório, tá? Então, vamos lá. A primeira opção, né, primeira item que ele coloca é a finalidade do tratamento. Então, com que finalidade vocês estão tratando estes dados pessoais, tá? E uma dica importante aqui que muitas pessoas falam para mim, tá? Entendi, tem que mapear e criar esse inventário, mas como, né? O que eu faço, né, com esses para criar esse inventário? Pessoal, o que eu recomendo, tá? Eu, como consultora, não estou falando que é a única forma, podem ter outras formas, mas a forma como nós trouxemos, inclusive dessa experiência europeia, que também fazemos da mesma forma nas empresas. Planilhas, tá, pessoal? Então, você vai fazer uma planilha ali. Eu recomendo, né, sempre que compartilhe essa planilha com o encarregado, com as pontos-chave do cartório, todo mundo reveja essa planilha, óbvio que tem que ter, né, graus de autorização para mexer nessa planilha, mas você vai fazer uma planilha e cada uma das colunas vai ser justamente o que está aqui no inciso primeiro, exigindo como o mínimo que tem que ter nesse inventário de dados pessoais. Então, a primeira é a finalidade do tratamento. Então, você vai colocar com que finalidade você coleta aquele dado. Então, por exemplo, ata notarial. Então, essa é a finalidade com que eu coleto. Aí, no item B, ele vem categoria dos dados pessoais e descrição dos dados utilizados nas respectivas atividades. Então, vocês podem ver que é extremamente bem detalhado que eles estão pedindo aqui as informações, tá? Então, o que seria categoria de dados pessoais? Então, ele quer saber se é um dado pessoal comum, então, por exemplo, um nome, um prenome, um CPF, se é um dado pessoal sensível, então os cartórios, por muitas vezes, coletam dados sensíveis, né? Tratam dados sensíveis, não só coletam, como diversos outros tratamentos. Se é um dado anonimizado, se é um dado pseudonimizado, então você vai categorizar os dados que você está coletando para aquela finalidade, tá? Que você já colocou na etapa anterior qual é a finalidade. E aí, a descrição dos dados utilizados para essa atividade específica. Então, vocês vão ter que colocar dado por dado, tá, pessoal? Um a um tem que ser colocado aqui. Item C. Identificação das formas de obtenção ou coleta dos dados pessoais. Então, a outra coluninha ali que vocês vão ter que ter é exatamente a forma como vocês obtiveram aquele dado, né? Então, como que esse dado chegou até você? Então, a pessoa te passou, o titular te passou no balcão, vocês pegaram direto no site, foi compartilhado, como que esse dado chegou para ser tratado ali no seu cartório com a finalidade específica e os dados específicos que vocês já colocaram antes. O item D é super importante, mas para os cartórios aqui fica fácil, né? Que ele fala para vocês colocarem a base legal que fundamente o tratamento de todos esses dados com a finalidade específica que vocês têm que colocar. Então, qual é a base legal padrão dos cartórios? A base legal padrão é o cumprimento de obrigação legal ou regulatória, tá? Então, base de dados. Toda vez que vocês tratarem um dado pessoal, vocês têm que ter pelo menos uma das bases legais que estão lá no artigo 7º da LGPD, autorizando que vocês tratem estes dados. Então, para os cartórios, em regra, quando vocês estão dentro da atividade fim do cartório, atividade típica do cartório, vocês vão estar no cumprimento de obrigação legal ou regulatória. Então, fica fácil, né? Quase sempre vai ser essa base legal que vocês vão utilizar. Então, aí a outra coluninha foi a base legal. A próxima, descrição de categoria de titulares. Então, aqui você vai categorizar justamente qual é o titular, tá? Quem é o titular que você está coletando.
F, se há compartilhamento de dados com terceiros e identificando eventual transferência internacional. Esse daqui é um ponto bem polêmico, tá? Bom, são duas questões aqui que ele traz, compartilhamento e compartilhamento internacional de dados. Então, o que é importante a gente pegar aqui? Todos os dados que vocês coletam no cartório, atividade típica ali, vocês têm que compartilhar por muitas vezes, né? Então, vocês têm centrais, vocês têm aí o SERP, vocês têm aí, né, diversas centrais, cada especialidade tem a sua. Então, acontece, né, rola muito compartilhamento no dia a dia dos cartórios. Vocês têm, sim, que colocar todo mundo com quem vocês compartilham. Então, CRC... SERP, agora, né, ONR, né, pode ser, mas é um pouco geral, né, põe um sistema específico, todo mundo que vocês compartilham tem que estar nesta planilha do inventário, então todo mundo tem que estar ali, tá? Então, para ata notarial, com quem que eu compartilho? Lá na linha da ata notarial, você vai colocar todo mundo com quem você tem esse compartilhamento, tá, pessoal? E aí, o que eu falei que era muito polêmico, que é a transferência internacional dos dados. Eu, em regra, né, costumo indicar que vocês não façam transferência internacional de dados da serventia. Inclusive, em São Paulo, pela Corregedoria teve um julgado, na verdade, que trouxe essa questão de não se fazer transferência internacional, mas não há uma proibição expressa na lei, e eu, inclusive, até indiquei na minuta que colocassem essa questão, né, da transferência internacional, não foi colocado, mas eles citaram aqui que caso você faça uma transferência internacional, vocês têm que colocar no inventário, isso também tem que ir lá para a política de privacidade depois, tá? Então, eu, como titular de dados, eu tenho que saber se vocês estão fazendo uma transferência internacional dos meus dados. E aí, o que acontece por muitas vezes? Normalmente, no serviço típico, vocês não vão ter uma transferência internacional de dados. Mas, quando a gente, por exemplo, entra nos backups que o cartório contrata, o cartório tem, um serviço em nuvem, muitas vezes esse serviço em nuvem não né, não tem o servidor dentro do Brasil. E aí começa a saga de descobrir onde está o servidor que está aqui guardando os dados pessoais do meu cartório, da minha serventia. Então, pessoal, atenção, todos os backups que vocês fazem, vocês têm que saber onde está o servidor, tá? Então, por exemplo, muitos, né, padrão, eu tenho um backup no Google Drive, eu tenho um backup, enfim, nesses sistemas contratados. Raramente eles estão com o servidor no Brasil, tá? Então, vocês vão ter que saber onde está esse servidor. Se tem uma transferência internacional de dados, então tem todo um regramento específico para realizar a transferência internacional de dados. Só pode ser, né, com países que têm leis de proteção de dados compatíveis com a nossa, que tem uma segurança alta em proteção de dados para que vocês possam realizar. Então, não é qualquer não é qualquer país que vocês podem realizar transferência, então, muita atenção. Vamos lá. Categoria de destinatário, se houver. Isso daqui eu fiquei tentando entender especificamente o porquê que foi colocado, tá? Por quê? O que seria um destinatário, né? Nós não temos essa referência expressa na nossa LGPD. Então, se você for procurar o que é um destinatário na LGPD, vocês não vão encontrar, porque não tem. Isso daqui foi uma das inspirações europeias que trouxeram e aí puseram aqui no texto legal, né, do provimento. Porque o que é um destinatário? Um destinatário, ele é uma parte interessada no tratamento, né? Então, é aquele que tem, para quem os dados eles são passados, ou o processamento desses dados são divulgados com alguma finalidade. Então, essa categorização de destinatários, nós no Brasil não temos especificamente, tá? Então, eu preciso dizer que, assim, o porquê que os destinatários está aqui, né? Como um dos itens obrigatórios dos inventários para os cartórios, é uma dúvida que eu fiquei também, mas, enfim, né? Eles ainda colocam vírgula se houver. Então, se vocês tiverem algum destinatário, alguma parte interessada, né? Neste tratamento de dados pessoais, vocês têm que colocar também no inventário. Enfim, né? Seguindo.
H, ele fala do prazo de conservação dos dados. Então, o prazo também é importante porque, como eu falei, né, em regra, a LGPD, vocês não podem mais ter a guarda de dados ad eterno, né? Então, fica ali para sempre naquele banco de dados, mas isso não se aplica totalmente aos cartórios, porque a gente sabe, né, que vocês não podem excluir dados, né? Não tem, daqui 10 anos, 20 anos, a gente pega essa folha do livro, rasga, joga fora, acaba com os dados pessoais que estavam neles, não pode, né? Então, os cartórios têm sim uma obrigação de guarda, que é exceção do resto do Brasil, que é uma obrigação de guarda eterna, né, ad eterno desses dados. Mas tem sim, como eu já falei, alguns dados e alguns documentos, por exemplo, do provimento 50, que vocês podem excluir com certa periodicidade. Então, tem lá exatamente a periodicidade desses dados, e aí vocês podem excluir. Se for um desses casos, vocês vão ter que colocar também na planilha, tá? Se não, indeterminado, e aí vocês põem a lei específica. Bom, e medidas de segurança organizacionais e técnicas adotadas. O que eu indico aqui, né? Eu gosto, como eu falei para vocês, de criar um inventário de dados, um mapeamento de dados, que no fim do mapeamento, vocês vão ter como resultado um inventário na forma de colunas, né? Então, na forma de uma planilha, onde você vai colocar todas essas opções que eles estão listando aqui e até algumas outras que eu gosto de colocar também. Enfim, isso aqui é um mínimo que eles estão colocando. Quando ele fala aqui no item I, né, as medidas de segurança organizacional e técnica adotada, não é algo que você consegue planilhar ali item por item, né? Porque as medidas de segurança, elas são um pouco gerais, né? Então, esse tipo de informação eu gosto de colocar em outros documentos que são também obrigatórios, né? Então, nós temos manual, nós temos a política de segurança da informação, a política de privacidade, um monte de documento que dá para fazer, que tem que trazer essa publicidade e que você mostrar, né? Você realmente está se preocupando com aquilo, né? Então, no ato por ato, processamento por processamento, o que vocês podem colocar para seguir, né, o que a corregedoria está pedindo? Então, se tem um backup daquilo, se tem um controle de acesso, se está criptografado, enfim, esses detalhes, tá? Mas aí é uma questão mais básica do ponto a ponto, porque medidas de segurança organizacional e técnicas adotadas um mundo, né? Um mundo de coisas que vocês vão ter que fazer dentro do cartório que tem que estar documentado também. Então, assim, eu não sei se especificamente dentro da planilha é o local adequado para estar tudo isso, né? Mas, enfim, a corregedoria está exigindo que neste mapeamento que vai resultar no inventário de dados tenha as medidas de segurança organizacional e técnicas, tá, pessoal? Outro ponto também, então, ainda dentro do mapeamento, a gente vai para o inciso segundo. O inciso segundo, ele fala o que vocês vão precisar fazer. Elaborar um plano de ação para a implementação de novos processos, procedimentos, controles e demais medidas internas, incluindo a revisão e criação de documentos, bem como as formas de comunicação com os titulares, a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, quando necessárias. Então, aqui é um pouquinho de tudo, né? Basicamente. Então, eles estão falando aqui, né, que vocês têm que ter um plano de ação para quando você tiver novos processos, então já vai ter que ter um mínimo do que você tem que colocar, o que você tem que analisar ou não, então já deixar isso delimitado. Novos processos, procedimentos e controles administrativos, de mais medidas internas, então é muito abrangente, né? Enfim, tem que ter um plano de ação mínimo do básico que vocês têm que olhar para os próximos processos, para os próximos passos. Mas é aquilo, quando você estrutura LGPD, você vai pensar nisso nas novas contratações, tá, pessoal? Então, isso entra na cultura do cartório, na cultura da empresa, e isso vai ser embasado nos novos processos que forem criados, sem dúvida. Mas ele pede para elaborar um plano de ação. E aí, bem como, aí ele já fala de outro assunto completamente diferente, as formas de comunicação com os titulares e a NPD, quando necessário. Então,
aqui ele está se referenciando a quê? Ao canal de comunicação. Então, vocês têm que ter, né, essa forma de comunicação com os titulares de dados pessoais, quando eles quiserem tirar qualquer dúvida sobre tratamento de dados pessoais, então vai ser por meio desse canal de comunicação. E aí vocês também têm que ter formas de comunicar a NPD caso tenha algum problema, algum vazamento. Então, esse já é outro documento, que seria o plano de resposta a incidentes, que também é um documento obrigatório. Então, deu uma misturadinha aqui nesse inciso, mas basicamente é ter estruturado como receber, né? Essas comunicações dos titulares, como responder. Então, o que eu indico? Quem vai receber? O encarregado, né? É óbvio. Quem vai receber, como ele vai responder, em quanto tempo ele tem para responder. Então, lembrando que a LGPD ela dá 15 dias para essa resposta aos titulares de dados pessoais sobre os tratamentos. Então, vocês vão estruturar isso internamente, porque é mais um processo, tá? Então, tem que estruturar como vai receber, o prazo para resposta, o que vai conter nessas respostas, analisar, né, os pedidos, compatibilizar isso com a LGPD e com a lei de registros públicos, enfim. Esse é o inciso segundo, ele dá, né, uma misturadinha aqui, mas é o que a gente já viu, né? Documentos obrigatórios que tem que ter aqui. Inciso terceiro, muito, muito, muito importante, que é a condução de uma avaliação de vulnerabilidade, que é o chamado Gap Assessment, que o que é, né? E ele continua aqui, para análise de lacunas em relação à proteção de dados, no que se refere às atividades desenvolvidas na serventia. Então, o que acontece? Quando vocês mapearem tudo o que acontece dentro do cartório, do começo ao fim, vocês vão visualizar riscos. Então, o que é um gap no processo? É um possível risco, né? É um probleminha que você encontrou ali no meio do caminho que pode gerar um problema futuro. Então, por exemplo, olha, eu olhei, passei aqui durante o mapeamento, eu vi que os computadores não têm senha de acesso, então qualquer um pode entrar. Isso é um gap. Então, isso pode gerar um problema de um vazamento depois. Isso pode gerar um problema de confidencialidade, né? Ligado à confidencialidade dos dados. Enfim, isso é um gap. Então, o que acontece? Depois que você faz todo esse processo de mapear, que você vai ter esse inventário como resultado final, você vai visualizar diversos gaps em todos os processos. E, pessoal, isso acontece, tá? Não pensem que vocês, os melhores cartórios do mundo, possuem gaps, porque é uma visão muito específica que a gente tem quando vai implementar LGPD para os tratamentos de dados. Então, quando a gente vai justamente, né, ver o ponto a ponto, o dia a dia, o que o cartório faz específico, o que aquele funcionário, onde o funcionário põe o papel. Quando você vai no banheiro, pergunta nesse nível que a gente faz quando está implementando a LGPD. Então, olha, você foi no banheiro, você foi almoçar. O que você faz com o papel que está na sua mesa? O que você faz com o seu computador? O seu computador tem um timing para bloquear, para ter que pôr a senha de novo? Quanto tempo você muda a senha? Você tira fotos dentro do cartório? Vocês mandam isso num grupo? Enfim, gente, é uma abrangência tão grande que você descobre vários gaps ali, pequenos gaps, às vezes grandes gaps, que você vai listar esses gaps, tá? Então, eu não lembro especificamente se ele traz um artigo específico sobre gaps. Eu acho que sim, mas já vamos adiantar aqui, tá? Esse é um documento obrigatório que vocês têm que ter, que é justamente depois que você mapeia tudo, você acha os gaps e você faz o que com esses gaps? Aí ele já vai para o inciso segundo, mas que é um documento, ali é uma continuidade desse pensamento. Tomar decisões diante das vulnerabilidades encontradas e implementar as adequações necessárias e compatíveis com a tomada de decisão. Então, quando você faz esse gap assessment, né, ou gap analysis, que a gente chama também, você vai descobrir essas vulnerabilidades. Legal, descobri. Beijo, tchau, vulnerabilidade. O que você faz com isso, né? Você vai justamente trazer uma a uma medidas corretivas, ações corretivas
para que você diminua ou suma com aquele gap, né? Então, de acordo com as ISOs, nós temos algumas opções do que fazer com o gap. Então, você pode reter esse gap, se é um gap pequeno, você pode transferir para um terceiro, então, que seria contratar um seguro, ou enfim, tem algumas opções, né, que as ISOs trazem para nós do que fazer com esse gap. Sempre buscar minimizar a zerar, né? Tem alguns gaps impossíveis de zerar, mas sempre minimizar esses gaps para que, caso ocorra, eles tenham um impacto muito pequeno ou não ocorra, né? Então, ele está trazendo aqui justamente isso. Quando você mapear, você vai ter que achar todos os gaps, documentar esses gaps e trazer tudo que vocês vão fazer gap a gap para melhorar ou extinguir esse gap, tá? Então, é isso que eles estão trazendo aqui no inciso 3, terceiro e quarto do artigo 7º, dentro do mapeamento. Então, mais uma vez, tá, pessoal? Isso não vai estar dentro daquela planilha do mapeamento, o data mapping, que vai ser um inventário dos dados. Isso é um documento apartado, tá? É um documento em separado. Você planilhou, fez todo o mapeamento, tem o seu inventário de dados, você vai ter outro documento que vocês vão chamar de Gap Assessment, que são todos os gaps encontrados e as medidas corretivas desses gaps, tá? Isso aqui é muito importante, pessoal. Você descobre várias coisas que você não imaginava que tinha, né, no cartório. E eu sempre brinco, né, que quando a gente descobre muitos gaps no papel, no físico dos cartórios, né? Então, sistemas super bem estruturados e o funcionário foi no banheiro ou foi embora e deixou aquele monte de papel em cima da mesa, e aí você vai ver a estrutura, não tranca a porta da sala, então isso é outro gap. Então, por exemplo, aqui, vamos visualizar, deixar em cima da mesa é um gap, a porta aberta é outro gap. O fato dessa porta ficar aberta aumenta o gap do papel ficar em cima da mesa. Aí a gente vai um pouco além, fora da sala, não tem segurança. Então, o gap da porta ficar aberta aumenta e o do papel na mesa aumenta ainda mais. E assim a gente vai, tá? Então, quando você vai estruturar o mapeamento, né, estruturar a implementação da LGPD, e a gente vai ver justamente esses gaps, o que a gente vê? A gente vê em camadas, tá? Normalmente de dentro para fora, depois a gente olha de fora para dentro. Então, a gente encontra o gap e a gente vai vendo o que tem de estrutura em volta desse gap que pode aumentar ou diminuir o impacto. Então, muitas vezes, não, fica na minha sala dentro do armário. Esse armário é trancado? Não, não é. Gap. A sala fica aberta, aumenta o gap do armário sem trancar. E por aí vai, tá? E às vezes até quando tem chave, é trancado, aí você fala, onde fica a chave? Entendeu? Então, é muito específico, tá? Então, pessoal, quando eu falo implementar LGPD, vai muito além. Tudo que vocês pensarem ainda vai um pouquinho mais além, tá? Bom, já vimos os gaps, já tomamos as medidas, agora a gente está no quinto, que a gente já falou, mas é muito importante citar, que é atualizar sempre que necessário. Vocês vão atualizar esse inventário de dados pessoais, esse mapeamento. Então, sempre que necessário, o que ele quer dizer aqui? Qualquer novo processo que o cartório tenha. Boa noite, doutora Giovana, que honra você aqui. Então, sempre que vocês tiverem qualquer novo processo no cartório, esse novo processo tem que ir para esse mapeamento dos dados, tem que ir para esse inventário dos dados, tá? Então, tudo que acontece de novo vai para lá. Então, vocês lembram, né? Eu sempre falo isso, não canso de dizer. Esse mapeamento dos dados que vai se tornar, ao final, o inventário de dados pessoais, ele é vivo. Então, ele vai viver para sempre, ele sempre vai ter ali questões. Por quê? Porque vocês sempre terão novos processos no cartório, vocês sempre terão novas demandas, né? Então, isso aqui não estava funcionando, vou trocar o processo. Então, sempre vai ter que atualizar. Aí, quando acontecer qualquer coisa, então, ele fala, quando for necessário, não podendo ultrapassar um ano. Então, você olhou seu inventário ali, não aconteceu nada no seu cartório, deu um ano, você tem que olhar de novo
ponto a ponto, tá, pessoal? A corregedoria vai exigir essa documentação. Então, documentem tudo. Quando olhar, coloca lá, ó, na data tal, teve uma atualização. Tudo tem que estar documentado, porque a corregedoria vai pedir essa documentação, tá bom? Então, lembrando, atualizar sempre que necessário, não podendo ultrapassar um ano essa atualização. O sexto, que é o que a gente já está falando aqui, né? Arquivar o inventário de dados pessoais na serventia. Então, vocês vão ter que ter esse documento vivo ali dentro do cartório e disponibilizá-lo caso a corregedoria ou a Autoridade Nacional de Proteção de Dados ou outro órgão de controle solicite. Então, esse inventário tem sempre que estar com vocês, sempre atualizado, sempre documentado, sempre com as datas ali de quem fez a última atualização, quando foi, e tem que ser disponibilizado em caso de solicitação. Então, tenham certeza que em caso de solicitação, que é correição, sem dúvida, vai ser exigido esse inventário de dados, tá? Então, deixem tudo extremamente bem documentado. Então, agora, para finalizar, parágrafo 2º, que ele fala que o responsável pela serventia poderá utilizar formulários e programas de informática adaptados para a especialidade da serventia, para registro de fluxo de dados pessoais, abrangendo todas as fases do seu ciclo de vida durante o tratamento, tais como coleta, armazenamento, compartilhamento, eventualmente disponibilizados por associações de classe dos notários e registradores. Muito legal o que ele está dizendo aqui. Eu falei para vocês que eu gosto de fazer como planilha, né? Então, manter essa planilha sempre atualizada. Vocês podem fazer como planilha? Podem. Vocês podem contratar um sistema? Podem. Normalmente, as pessoas não querem gastar mais, né? Então, muitas pessoas evitam comprar sistemas. Indico também, se for um cartório com uma estrutura grande, pode ser sim contratado um sistema. Se não, dá para manter como uma planilha? Dá sim. Isso tem que ser, como eu falei, tem que ter toda essa estrutura, tem que ser super documentado, com periodicidade, enfim, tudo que a gente já falou aqui. Mas ele está dizendo que também pode ser um sistema contratado, que inclusive as associações de classe podem ofertar, né, estes sistemas para os cartórios, tá? Então, importante, né? Achei bem legal trazerem isso, justamente até a questão do encarregado, que a gente vai falar também, né? Não hoje, na próxima live, a gente vai falar do encarregado, que eles dizem justamente que as associações podem também disponibilizar esse encarregado, tá? Então, lembrando que, né, tem que estruturar, temos muitos cartórios pequenos, cartórios deficitários, que também vão precisar dessa estruturação. Então, as associações vão ajudar muito, né, tanto no direcionamento como no auxílio justamente para esses cartórios pequenos. Bom, pessoal, foi isso. Muito obrigada a todos que estão aqui, todos que participaram da live mais uma vez. A aula de hoje é um dos temas mais importantes para o pontapé inicial, né, basicamente, da LGPD, por onde começar. E o próxima live a gente vai entrar na revisão dos contratos, também importantíssimo. Então, não percam e até semana que vem. Boa noite, muito obrigada. Beijos.